Vamos de esporte agora. Hoje, para quem não sabe, o Piquet já estava sendo processado por declarações racistas e homofóbicas em relação ao Hamilton. Hoje o recurso dele foi negado, né? Ele está para pagar uma multa de 5 milhões de reais. Eu vou botar aqui uns trechos da fala dele, que realmente são bem nojentos, assim. A gente vê como parece que o Piquet realmente é lamentável. Mas é uma semana que ele era muito amigo do Collor, né? Olha só que coincidência. Amigo do Collor e amigo do Bolsonaro, né? Ó, o Neguinho... Mas assim, na época que o Collor era presidente, o Piquet já era super amigo já do era, né? Collor. O Neguinho meteu o carro e não deixou o Verstappen desviar. Aí depois vai assim, o Neguinho deixou o carro porque não tinha como passar 2 carros naquela curva. Ele fez de sacanagem. Depois ele... merda, era um bosta. Tá falando do Keck Rosberg, isso aí, né? Que é daí tem outro filho dele, ganha um campeonato. O Neguinho devia estar dando mais... Gostando do papo? Então se inscreve no canal e ativa o sininho para receber todas as notificações. Naquela época. Aí tava meio ruim, né? A gente é mais velho, né, Luiz? O Luiz até é um cara que acompanha mais Fórmula 1 do que eu, assim. E a gente tinha muito essa treta aí dos anos 80, que tinha a turma que gostava do Piquet, que achava que ele falava as verdades. E eu sempre achei o Piquet um puta do escroto, assim. Eu nunca fui um cara que acompanhou muito Fórmula 1, mas, sei lá, o Senna, era aquela febre toda, assim. Mas parece que, tipo, da onde a gente não espera nada, não sai nada mesmo, né? A gente viu aí que ele realmente, como várias pessoas resolveram sair da toca e destilar toda a sua... Depois vai ficando mais velho também... Depois eu vou passar um outro trecho dele também, que é lamentável. Ele vestiu a camisa firme, né, cara? Eu sou da opinião do que o Clemente do Santos um dia falou pra gente, Fernando. A gente nunca percebeu o quanto esses caras eram escrotos. Ele sempre foi nojento. E o cara, além de tudo, não sabe, se ele achava normal falar isso lá na garagem, nos anos 70, 80, o cara esquece que ele tá em 2022, 2023, tá ligado? Século XX já passou faz tempo, e o cara tem que se ligar que ele é figura pública. Eu lamento, Fernando, porque eu acho assim, eu sempre fui do time Piquet, eu nunca fui do time Senna, eu não gosto do Senna, na realidade. Eu achei o Senna muito bonzinho demais, então eu não gostava dele, e eu achava que o Piquet fazia contraponto. E na hora que os dois tiveram embates diretos, a gente pode dar um Google aí. A melhor ultrapassagem dos anos 80 na Fórmula 1 é o Piquet ultrapassando 2 vezes o Senna em Hungaroring. Ultrapassagem histórica, né? E na segunda, inclusive, ele faz assim pro Senna. Ele tira uma mão e faz assim, tipo, fica atrás aí. Onda, né? Ele era um gênio no piloto, na pilotagem, como também o Emerson era um grande piloto também, muito acima da média dos Barrichellos e Massas que a gente teve que se acostumar depois. Os 3 eram sensacionais. Mas eu vejo isso muito, Fernando, como eu vejo também na arte, né? Eu, por exemplo, o Morrissey, dos Smiths, ele hoje em dia só fala bosta, só fala cretinice. Mas eu não consigo parar de ouvir os Smiths porque hoje ele se transformou num velho escroto. Eu não dou corda para ele hoje em dia, mas o que eu posso fazer se eu tenho um monte de disco, se eu gosto mesmo, não vou deixar de gostar e negar o que eu já achei e tal. Mas o problema do Piquet é outro. Ele é mesmo um filho da puta, um escroto, um babaca, um cuzão, né? Mas eu também acho que ele foi um pouco vítima. E eu não estou passando pano, não. Eu acho que ele estava dando uma entrevista que ele não sabia o quanto ela ia passar, não era ao vivo, era gravada, e eu questiono muito a ética da pessoa que vazou isso. Porque ele foi vítima, entre aspas, bem entre aspas, porque ele não é vítima porra nenhuma, porque não foi só essa vez que ele foi racista e escroto. Tem outras vezes. Mas a gravação que saiu na internet era uma entrevista que saiu anos depois de ele ter dado para um jornalista esportivo de Fórmula 1. Então eu achei um pouco estranho tudo isso, mas não estou passando pano, não. Eu gosto e quero mais ver o Piquet se ferrar. Ele tentou se justificar, né, cara? Ele falou que usou as palavras que usou como um sinônimo de pessoa ou cara até, mas ele admitiu que foi uma fala muito mal pensada. Antes de tu chegar, Luiz, a gente estava falando aqui com o Fernando sobre a questão desses atletas que parece que vivem num mundo... À parte, né? Exato, ficam muito deslumbrados e aí cai naquela máxima, ou morre como herói ou vive o suficiente para se tornar o vilão. Exatamente. E na pegada do Piquet de ter sido mal pensado essa fala, mal pensado muito mais é isso aqui, ó. Sem dúvida. Sem dúvida.
O cara guardou joia num sítio, né? Para quem não sabe, o Piquet é de Brasília, né? Foi motorista do Bolsonaro, né? Na posse de 2018. Não, e ele é empresário. Ele é um cara que montou a primeira empresa de rastreamento de carga de caminhões para o satélite da América Latina, Autotrack, se eu não me engano. E eu acho e sempre soube que ele ganhava rios de dinheiro com essa empresa, mas nos últimos anos eu vejo que ela está com vários problemas financeiros. Mas eu acho assim, que eu estava falando dos anos 80, né? E a gente tinha muito essa visão de que as pessoas falavam, quem era meio escroto, assim, de certa forma, falava a verdade, né? E falava coisas que os outros não tinham coragem de falar. E eu acho que, com o bolsonarismo, essas pessoas, de certa forma, saíram do armário novamente, assim. E eu acho que é muito bom a gente identificar quem são essas pessoas, entendeu? Porque a gente está vivendo outros tempos. Eu acho que isso, nesse aspecto, os tempos são melhores, porque as pessoas são processadas, tem problemas judiciais. E recorreu e perdeu. Recorreu e perdeu. Então, porque naquela época a gente sabe que muita gente falava bobagem, ficava tudo por isso mesmo. Eu estava vendo a Sinara Menezes na Fórum outro dia, e ela estava falando sobre isso, da Nana Caymmi, né, que é a tia dela, né, a cantora, conhecida. Eu vi uns trechos também. Que é uma bolsonarista empedernida, que fala um monte de palavrão, fala um monte de merda. Existe isso também, de você pegar esse tipo de cara que é babaca e que também, de certa forma, na hora se solta porque acha que é amigo do jornalista, quer lacrar, de certa forma, como a gente estava conversando aqui com o Boatê. Então o cara, de certa forma, ele fala, mas eu acho que o cara tem que saber que ele está falando com um jornalista, entendeu? Não tem essas Poxa, se o cara está pedindo off, eu acho que o jornalista também tem que concordar. Assim, não, tudo bem, você fala. Tem muito cara que não pede off, sai falando um monte de merda, o cara grava mesmo, e depois também tem que publicar, entendeu? Vamos fechar com o Piquet, com a pérola dele, falando do Lula. Quem não viu, assim, aí é o nível da estupidez que você vê que o cara, ele tá lá numa manifestação com bolsominion, aí o cara é um tiozão, assim, querendo ser engraçadão, é ridículo, é patético. E bancando, né? E bancando campanha. E bancando campanha, com rostinho pintado, tipo, é patético. De dinheiro. Olha com quem eu tô aqui, ó, esse grande campeão, Nelson Piquet. E aí, Nelson? Tudo em paz. Vamos botar esse Lula, filha de uma puta, pra fora disso. É isso aí. Um abraço. Brasil, acima de tudo. Deus, acima de todos. E o Lula lá no cemitério, filha de uma puta. Muito engraçado, né? Os caras são muito engraçados. Eu tenho pena que eu não achei, mas eu tenho um autógrafo do Nelson Piquet. Ah, não, sério, não. Sério. Eu fui uma vez na Fórmula 1, estava trabalhando na Fórmula 1, na hora de sair, eu peguei o autógrafo dele, do Wilson Fittipaldi, de alguns ex-pilotos, assim, acho que do Ingo Hoffmann e tal. E todo mundo foi super de boa comigo, gente fina. Eu não tinha caneta, não tinha nada, né? Ele estava assinando a credencial que eu trabalhava na Fórmula 1. Daí ele falou, você não tem caneta? Quer autógrafo sem caneta, cara? Arruma a caneta, senão eu não vou dar autógrafo nenhum. Mas foi ainda num certo humor, né? Mas eu acho, cara, que esses caras, ainda mais assim, aposentado, afastado, querem também um pouco imprensa, mídia, mas mostram, na realidade, quem eles são. Um apaga o grande piloto, mas a gente nunca vai esquecer que, além do grande piloto, era um imbecil completo como ser humano.